Reaberta a sessão com as presenças dos vereadores Rogério, Roberto, Derivan, Raquel, João Lucas, Valdinho, Billy Marques, Derivan, Hernande, Mando, Macaxeira, Nelsinho, Fagner, Marcelinho e Edivaldo. E convido todos para rezar o Raquel, vereadora Raquel, não podia deixar de ir. Você sabe que quem é do coração a gente fala sempre por último. Convido a todos para rezar o Pai Nosso. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Ata da sessão da audiência pública da CHESF realizada no dia 27 de outubro de Senhor 2017. presidente, uma questão de ordem. Vereador Gostaria de pedir a Vossa Excelência, com a anuência dos senhores vereadores, para que essas atas das últimas audiências públicas, devido à extensão delas, já que foi um assunto muito debatido aqui durante as duas tardes, elas pudessem ser não lidas nessa tarde, para que a gente adiantasse o teor da nossa reunião. Vereador líder Macaxeira, de acordo. Líder Derivan, de acordo. Líder Nelsinho também de acordo. Nesse caso eu vou passar, não tenho ninguém aqui inscrito para a tribuna, mas tem um assunto que eu acho que os vereadores querem discutir. Eu vou abrir 10 minutos para os vereadores discutir esse assunto, que eu sei que é de importância, que é a questão da obra. O vereador João Lucas quer discutir, o vereador Hernando quer discutir. O vereador Nelsinho também quer justificar uma situação da semana que vem. Então, antes de eu passar por requerimento, a gente discute na mesa mesmo essa situação. Vereador João, você quer falar sobre essa questão da obra? A gente discute entre os 10 aqui, porque acho que é entre os 15, que é o interesse. Tem um pessoal que vai falar 10 minutos, mas a gente discute isso. Em consenso. Certo? Consenso com os demais. É o seguinte, alguns colegas estão colocando que a gente deveria ir até o órgão, até o IFAM ou até o vice-prefeito, que é quem está mais ligado a essa obra, para a gente ter a primeira conversa com eles, para ver o que é que a gente pode fazer, porque realmente já está passando dos limites. Não é a primeira vez que a gente fala sobre isso aqui. Há 2 anos atrás a gente fez uma audiência aqui com muita dificuldade para conseguir trazer todo mundo. O vereador Antônio Nelson até se deslocou para Maceió em busca de Ministério Público de tudo. E agora a gente, 2 anos depois, estamos na mesma pendência. Eu vejo que o engenheiro responsável pelo que está acontecendo, ele tem trabalhado até porque tem refeito várias vezes a obra. Então é porque o engenheiro está dizendo, olha, está errado. Quando ele diz que está errado, o cara tem que fazer, se não fizer, não recebe. Mas não pode uma empresa dessa, para fazer um serviço, ele fazer 5 vezes. Prejuízo para o comércio está grande. Então, uma sugestão dos senhores vereadores, a gente está aqui para sentar e ver o que é o melhor caminho, para ver como é que a gente faz para ajudar o comércio, que é a principal atividade do município de Penedo. Senhor presidente. Vereador Antônio Nelson. Senhor presidente, a sugestão de Vossa Excelência é uma sugestão boa e importante, mas eu não vejo ela com condições de ser atendida, porque eu acho que essa casa tem que se impor e impor respeito à Prefeitura de Penedo. Foi votado aqui um requerimento convidando o responsável pela obra
e o responsável por fiscalizar a obra, por parte da prefeitura, há mais de 30 dias. Tem 2 semanas que eu ratifico esse convite e parece que ninguém escuta o que a Câmara está pedindo, parece que ninguém dá importância, parece simplesmente que fazer a Câmara de ouvido mercador é muito mais fácil do que atender os pleitos dessa casa. O fiscal a gente pode convocar. Então, senhor presidente, eu acho que a gente deve tomar uma medida mais contundente, de forma que a gente possa fazer com que a solicitação de todos os vereadores que aqui aprovaram essa solicitação seja atendida. Eu acho que não vai ter vereador nenhum aqui que vai ser contrário a isso, até porque todos os vereadores aqui aprovaram essa solicitação. Então, eu simplesmente fico até envergonhado. Eu fico até envergonhado, porque a Câmara quer tratar dos problemas de Penedo, chama as pessoas para discutir e simplesmente ela não nos dá a mínima atenção. Então, eu deixo aqui a minha colocação. Espero que o autor do requerimento, o vereador João Lucas, possa se pronunciar. A minha opinião é que a gente tem que fazer com que seja respeitada essa casa. Porque simplesmente foi por conta de não ter vindo ainda os responsáveis por essa obra que fizeram o desastre que fizeram na porta da igreja São Gonçalo. Porque se viessem aqui anteriormente, talvez a gente pudesse ainda evitar aquilo ali. Então, essa é a minha opinião. É um assunto muito sério que está deixando todo mundo muito preocupado e eu gostaria que essa casa se impusesse diante dessa situação. Muito obrigado, senhor presidente. Quanto ao fiscal, que é o engenheiro, ele recebeu o convite e não mandou nenhuma resposta. A casa tem o poder de convocar, que ele é funcionário do município e está para fiscalizar a obra e dar satisfação ao povo de Penedo e assim a esta casa. Quanto à empresa, ela é ligada ao IFAM. E é aquele mesmo trabalho que a gente fez da outra vez, várias vezes indo atrás e para fazer aquela sessão, você sabe o quanto você trabalhou e a Câmara trabalhou, né? Quanto à igreja, eu também tomei a liberdade de ir atrás e de conversar com o vice-prefeito, que a gente sabe que está ligado às obras. E questionei por que não se colocar um vidro naquela calçada. Já que a pedra estava desgastando, podia colocar um vidro. E eles disseram que fizeram essa cotação, mas é um vidro especial muito caro, e no momento eles não tiveram condição de colocar o vidro. E por isso que resolveram proteger as pedras e colocar essa camada de concreto com essa lona, para mais na frente, quando eles tiverem condição, tirar e colocar esse vidro, né? Porque eu já fui perguntando por que não colocaram o vidro, ele já veio me respondendo que já tinham pensado e tinham visto que era muito caro, né? Mas com a palavra o vereador João Lucas para falar sobre a obra toda. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, pessoal que nos acompanha pelas redes sociais, como é de conhecimento de todos, o convite foi feito, convite de minha autoria e com consentimento dos demais vereadores, com consentimento dessa casa, e lamentavelmente o povo não foi atendido, né? Eu falo povo porque nós somos representantes da sociedade, do povo penedense, não recebemos nenhuma resposta, nenhuma satisfação. Isso é lamentável porque esta casa representa o povo de Penedo, representa o poder legislativo. Essa é a nossa função, de fiscalizar, de legislar, e parece que os representantes dessa empresa não tem conhecimento do que é esta casa, ou se tem conhecimento, está fazendo muito pouco. Tendo em vista, senhor presidente, senhores vereadores, a crise financeira que o Brasil, que Alagoas e que Penedo, o comércio de Penedo particularmente vem vivenciando, e posso ir mais além. Os comércios estão em crise, mas o de Penedo, vereador Nelsinho, o comércio de Penedo enfrenta 2 vezes mais uma crise comparada às outras cidades. Por quê? Porque tem que conviver com essa obra que atrapalha
as vendas do comércio da nossa cidade. E nós, vereadores, não podemos nos furtar em tentar resolver esse problema. Nós já utilizamos, já fizemos o convite, senhor presidente. Eu sugiro que façamos uma convocação. E se a convocação não obtiver êxito, nós deveremos tomar uma medida mais dura. O que nós não podemos ficar é recebendo cobrança da sociedade e com razão, e vendo a empresa fazer o que quer, o que bem quer, sem prazo para entregar, sem dar nenhuma satisfação, nem a essa casa e nem a imprensa penedense. Eles não dão entrevista, não, para prestar esclarecimentos à sociedade. Eu, particularmente, eu não sei a quem eles prestam esclarecimento. Senhores, fica difícil para a gente. Como é que a gente dá uma opinião, vereador Nelson, de algo que a gente não tem conhecimento, que a gente não ou seja, a gente essa casa não está sendo municiada de informações até para debater o assunto, vereadores. Então, a minha opinião, senhor presidente, é essa, né? Nós vamos fazer a convocação, que vai ser agora de autoria do vereador Hernandes Pinheiro, nessa convocação. Quero dizer ao vereador Hernandes que já tem meu apoio e com certeza o apoio dos demais vereadores, e vamos aguardar o resultado desta convocação. Caso não seja atendido, vereador Hernandes, vamos nos reunir e discutir uma medida mais dura para que essa situação, para que esse problema seja resolvido das obras do centro da cidade. Então, vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer a convocação para o engenheiro responsável fiscal da obra, e o líder do governo conversou comigo aqui, ele vai convidar tanto o secretário de infraestrutura para vir, ele vai fazer esse convite, eu vou com ele, e se possível a gente vai tentar trazer também o vice-prefeito na data da convocação do engenheiro fiscal da obra. Se eles conseguirem, aí eles três juntos conseguirem trazer um responsável também pela obra, porque aí a gente só pode convidar também, convite, você sabe que o cara vem se quiser, mas a gente vai tentar trabalhar isso. Vou sentar com o líder do governo para ver a melhor data e passo para os senhores vereadores. Combinaram? O vereador Derivan conversou com Vossa Excelência, né, sobre nosso amigo ali que vai usar a tribuna 10 minutos para falar sobre a educação, uma situação. 10 minutos. Professor Eduardo Vasconcelos, presidente do Sindicato dos Professores. Com a palavra, senhor presidente. Primeiramente, boa tarde a todos e a todas, senhores vereadores, senhora vereadora. Gostaria de agradecer o espaço, né, principalmente ao nobre vereador, presidente da Câmara de Vereadores, Antônio Júnior. É um grande prazer rever aqui algumas figuras, como, por exemplo, o grande Nelsinho, lá da época do Madalena Sofia, quando ministrava a literatura. Não tive o prazer de ser ainda professor, não é? Do Nelsinho, ele foi já no segundo ano de salvação, no primeiro ano do ensino médio. E conhecer e agradecer algumas figuras realmente pela receptividade, como o Derivan, né? Foi extremamente solícito, né? Amigável, né? O grande João Lucas. Então, realmente é um prazer, né? O Flávio. Então, muito obrigado pelo espaço. É só, minha gente, para informar que a gente, né, em nome do Sindicato dos Professores do Estado de Alagoas, do SIMPRO, a gente protocolou um projeto de lei para que seja admitido os cursos de mestrado e doutorado que são ofertados no Mercosul, nos países do Mercosul e em Portugal, para que esses cursos sejam admitidos nos concursos públicos da Prefeitura de Penedo, no caso, para a docência, né, e para os profissionais já da rede municipal, no caso de progressão. Né. É uma forma de valorizar a educação, é uma forma de melhor qualificar, principalmente devido ao grande problema que hoje o docente, tanto da rede pública como da rede privada, que na verdade muitas vezes se mistura,
ele encontra para passar de uma especialização, para conseguir o seu mestrado, para conseguir o seu doutorado. Então, através desse projeto, os professores, eles podem agora, durante as suas férias e durante o seu recesso, se deslocar até alguns países do Mercosul, como a Argentina, né, como o Uruguai, e no caso em Portugal, para que esses seus cursos, eles sejam, vamos dizer, admitidos e que também não tenha só uma questão financeira, de valorização financeira, mas também tenha um reconhecimento pessoal, certo? Em nome do Sindicato dos Professores do Estado de Alagoas, em nome de todos os professores, né, eu venho aqui protocolar para que realmente seja debatido. Sei que é um tema polêmico, mas esse projeto, do mesmo formato, ele já foi aprovado no estado do Amazonas e também na cidade de Aracaju. Então já há alguns precedentes. Eu conversei pessoalmente com o procurador da casa e é isso que a gente pede, a sensibilidade dos senhores e da senhora, para que realmente esse projeto seja aprovado e que realmente o professor tenha esse direito de entrar com a titulação de mestre e doutor no concurso público e progredir na sua carreira como mestre e condutor. Muito obrigado pela receptividade e uma boa sessão para todos e para todas. Obrigado. Senhor presidente, Vereador Antônio Nelson. eu gostaria só para ficar mais claro, de fazer um questionamento ao professor Eduardo, quanto à admissibilidade desses cursos de mestrado no Mercosul. Existe alguém do ente federativo que reconhece já esses cursos feitos nas universidades dos países vizinhos? Boa pergunta, nobre vereador. Na verdade, é cargo da União, através do MEC. Hoje quem faz o reconhecimento, por exemplo, aqui em Alagoas, é a Universidade Federal de Alagoas. Só que a gente percebe que há uma dificuldade, como se fosse um exclusivismo. É muito simples hoje, um professor que já está no quadro da Universidade Federal como mestre, e eu tenho N exemplos, sair do Brasil para ir para a França, para a Espanha, para Portugal, ou em algum lugar aqui do Mercosul, ele ter o seu curso reconhecido facilmente. Certo? Agora, quando você vem, por exemplo, o professor da rede municipal, que não tem esse nível de conhecimento lá no nível burocrático, está me entendendo? Então, há realmente uma certa resistência. Do que a gente tem conhecimento, é muito mais fácil hoje você conseguir o reconhecimento na Universidade Federal do Maranhão. É onde hoje se tem menos burocracia. Mas o grande problema é que há um bom tempo atrás, eu acho que os senhores e a senhora, eu acho que deve ter ouvido falar nisso, o deputado Lúcio Cabral conseguiu aprovar um projeto parecido com esse. Só que ao invés de admissibilidade, ele utilizou a expressão reconhecimento. Então, lá na frente foi considerado inconstitucional, porque só quem tem, né, a capacidade e a legitimidade para reconhecer é a União, através do MEC. Certo? Então, fica essa frustração, o professor querendo ampliar o seu conhecimento, querendo contribuir com a sua cidade, no caso, realmente, que ele, inclusive com a questão financeira, porque não tem nenhuma contrapartida do município, e quando chega esse conhecimento, ele não é reconhecido. Não é? Então, infelizmente, perde todo mundo, perde principalmente a educação, porque poderia ter realmente o professor qualificado. Então, apesar das casas legislativas elas terem que debater esse assunto para formatar leis cada vez mais aperfeiçoadas na questão da educação, eu tenho impressão, né, não falo com profundidade porque estou tendo a oportunidade de ver sobre esse assunto, de ouvir sobre esse assunto agora, mas eu tenho a impressão que até juridicamente isso pode ser discutido. Como é que a Universidade Federal reconhece e os municípios não? Né? Dois pesos, duas medidas. Quem é funcionário público federal é reconhecido. Quem é funcionário público municipal ou estadual não tem o seu diploma reconhecido. Então, dá ligeiramente a impressão que isso aí também pode ser um fruto de um embate jurídico também. Mas, professor, era isso, esses esclarecimentos que eu gostaria que o senhor pudesse nos informar, e eu agradeço muito a presença aqui, e o assunto realmente é relevante. Temos até professores aqui, o vereador Billy Marques,
é professor de sociologia, área de filosofia. Certamente deve ter algum juízo de valor sobre o assunto aí. Seria bom até que ele pudesse falar sobre, mas realmente é um bom debate e eu acho que pode contar com essa casa e pode contar aqui com o vereador aluno, né? Que o que nós pudermos fazer para aperfeiçoar a legislação sobre educação, nós vamos fazer sim. Muito obrigado. Obrigado é uma boa sessão para todos e todas. Muito obrigado. Esse ofício que a secretaria está distribuindo, eu falei sobre ele na sessão passada. Isso foi uma conversa da Câmara com o Ministério Público sobre exatamente esse assunto tão importante, tanto para o município quanto para o país. E a intenção na época era uma lei da gente, mas todas as recomendações do Ministério Público elas já estão baseadas em normas legais. Então eu pedi que ele mandasse para cada vereador ter a noção do que ele recomendou para ficar mais fácil a fiscalização em cima desses detalhes que estão aí, certo? Eu vou passar nesse momento alguns requerimentos. Tu assume aqui? Eu vou ter que sair, vou ter um compromisso ali na secretaria. Vou não. Moção de pesar do vereador Hernando Pinheiro aos familiares da procuradora Sandra Gomes dos Santos. O vereador que subscreve com assento nessa Igreja Casa Legislativa vem, através do presidente, depois de ouvir o plenário, manifestar sua solidariedade e seu profundo pesar e encaminhar a presente moção de pesar aos familiares da procuradora Sandra Gomes dos Santos pelo seu falecimento. Sala das Sessões Rabino Romaria da Câmara Municipal de Penedo, em 9 de novembro de 2017. Hernando Gama Pinheiro, vereador. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam em seus lugares. Aprovado. Tem dois do Hernando aqui. Requerimento 89/2017 ao senhor presidente da Câmara de Vereadores de Penedo. O vereador que subscreve requer, após cumprir os trâmites regimentais, seja oficiado ao chefe do Executivo com cópia ao secretário municipal de Educação, solicitando providência no sentido de realizar a recuperação da quadra de esporte do Raimundinho, que encontra-se deteriorada. Sala das Sessões Sabino Romaria da Câmara Municipal de Penedo, em 9 de novembro de 2017. Em discussão. Hernando Gama Pinheiro, vereador. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam em seus lugares. Aprovado. Requerimento 90/2017 ao senhor presidente da Câmara de Vereadores de Penedo. O vereador que subscreve requer, após cumprir os trâmites regimentais, seja oficiado o secretário municipal de Serviço Público, solicitando providência no sentido de realizar o serviço de limpeza nas praças públicas do conjunto habitacional Mata Atlântica 1 e 2, que se encontram sujas e com bastante mato, causando insatisfação aos usuários que fazem uso desse espaço de lazer, bem como realizar a limpeza pública da Rua do Sossego, mais precisamente nas proximidades do Espetinho do Jorge. Sala das Sessões Sabino Romaria da Câmara Municipal de Penedo, em 9 de novembro de 2017. José Carlos Vicente dos Santos, vereador. Requerimento de discussão e requerimento de votação. Vereador que aprova, permanece sentado. Aprovado. Requerimento 88/2017 ao senhor presidente da Câmara de Vereadores de Penedo. Sirvo-me do presente para requerer da mesa diretora desta Casa Municipal providência no sentido de convocar a sessão ordinária do dia 23 de novembro do corrente ano o engenheiro responsável pelas obras que estão sendo realizadas no Centro Histórico do município de Penedo, Alagoas, para prestar esclarecimento. Sala das Sessões Sabino Romaria da Câmara Municipal de Penedo, em 9 de novembro de 2017. Hernando Gama Pinheiro, vereador. Requerimento de discussão. Requerimento de votação. Vereador que aprova, permanece sentado. Aprovado. Aviso aos senhores vereadores que assumam a presidência interinamente para fazer o requerimento
do presidente em exercício, Hernando Pinheiro Gama. E autorizo o secretário de redação, nosso querido taquígrafo Evaldo, a fazer a leitura. Requerimento 87/2017 ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Penedo. Civilmente presente para requerer da mesa diretora da Câmara Municipal de Penedo de Alagoas providência no sentido de convidar o superintendente do IFAM Alagoas, senhor Mário Aloysio Barreto Melo, para a data de vossa conveniência, assim fazer presente em sessão ordinária para prestar esclarecimento a respeito das obras que estão em andamento no centro histórico do município de Penedo de Alagoas. Sala da Sessão Sabino Romari, da Câmara Municipal de Penedo, em 9 de novembro de 2017. Hernando Gama Pinheiro, vereador. O requerimento é um convite ao senhor Mário Aloysio, do IFAM, a se fazer presente numa data que ele mesmo vai dizer quando pode estar aqui. E depois nós iremos convidar os representantes de Penedo para estar aqui com ele. O vereador, então, que autoriza esse convite, permaneça como está. Então, ninguém contra, por unanimidade, está aprovado o requerimento. Volto a palavra ao presidente interino, Hernando Pinheiro Gama. Dando andamento à sessão de hoje, requerimento verbal. Senhor presidente, Vereador Fagner Matias. Solicitado a serviços públicos que faça a limpeza ao lado do posto das Cacimbinhas. E cópia para a Secretaria de Saúde também, desse requerimento. Requerimento de discussão. Requerimento de votação. O vereador que aprova permanece sentado. Aprovado. Senhor presidente, Vereador João Lucas. quero fazer uma indicação direcionada ao Departamento de Estradas e Rodagens, o DR, para que seja recuperado um trecho da rodovia Mário Freire Lee, que é o trecho que compreende a antiga Delegacia Regional de Penedo, passando ali pela UFAL, Cacete Armado, até a entrada do bairro Nossa Senhora de Fátima. Tenho certeza que os senhores têm conhecimento da situação precária, intransitável, vergonhosa para a nossa cidade, porque ali é uma rodovia onde é mais utilizada, onde mais o turista utiliza quando sai do Porto das Balsas, né, quando desembarca em Penedo, o turista costuma pegar Beira-Rio e seguir pela rodovia Mário Freire Lee. Infelizmente, senhor presidente, todos os anos aquele trecho ali é recuperado, mas não precisa ser engenheiro para entender que o serviço que é feito é de má qualidade, não, é de péssima qualidade. Então eu peço encarecidamente o deferimento dessa indicação direcionada ao DR, para que o DR venha recuperar essa via o mais rápido possível. Foi requerimento ou foi indicação? Indicação. Deferido a sua reivindicação e com observação do vereador e o presidente agora está tomando aqui na Câmara de Vereadores de Penedo. Ó, João Lucas, é importante também que esse requerimento seja também enviado para o gabinete do nosso governador Renan Filho, que ele venha tomar conhecimento também, que é muito importante. Presidente, só para registrar, redator, coloque a limpeza no posto Santa Isabel, que fica nas Cacimbinhas, só para colocar o nome do posto da atenção básica, certo? Deferido sua solicitação. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Vereador Nelsinho. Senhor presidente, semana passada eu fui pego de surpresa com um fato até, podemos dizer, inusitado que aconteceu aqui na nossa região. O DER construiu 2 quebra-molas na altura da ladeira do Gunga, para proteger aqueles turistas que param ali no mirante, descem do carro e se dirigem ao mirante do Gunga, que é tão famoso que todo mundo conhece. E realmente os quebra-molas que foram colocados lá, eles, na minha opinião, eles têm
uma certa importância naquele local, se a gente não vivesse assombrado pela violência no litoral sul de Alagoas. E, rapidamente, 24 horas depois, após ser instalado os 2 quebra-molas no Gunga, 24 horas depois, os quebra-molas foram retirados. Aí eu tive a curiosidade de me aprofundar sobre as notícias do quebra-mola e eu vi que partiu de um pedido, uma solicitação da família Beltrão. Eu não sei dizer qual foi o Beltrão, porque todos postaram. Max Beltrão, João Beltrão, Michael Beltrão postou, que solicitou e em 24 horas foram retirados. E aí eu me coloco, todos nós aqui, viajamos a Maceió. E todas as vezes que eu vou para Maceió, eu saio de Penedo preocupado, porque eu não sei se eu consigo completar a minha viagem por conta dos 2 quebra-molas que tem na conhecida Curva da Morte antes de Coruripe, que são 2 quebra-molas numa curva que fica no meio de uma comunidade com alto índice de violência, onde já aconteceram diversos roubos a carro, inclusive a mão armada. O último tem 12 dias hoje, e ninguém nunca tomou uma providência para tirar aquele quebra-mola dali e simplesmente substituir por sonorizador. Ou seja, de Coruripe para Maceió, tudo. De Coruripe para Penedo, nada. Então, senhor presidente, eu gostaria que se Vossa Excelência pudesse mandar um ofício para o DR, o redator está acompanhando o raciocínio, dizendo desse histórico, para que ele analise tecnicamente se ele também pode agir tão rapidamente quanto agiu lá no quebra-mola do Gunga, visto que todos nós estamos ameaçados a ficar sem o carro, como eu já fiquei, ou até sem a vida. Eu ainda tenho a minha, mas o carro meu já foi levado. Então eu gostaria que essa reflexão fosse feita, porque nós também fazemos parte de Alagoas, e não é o fato que Penedo seja mais distante de Coruripe que nós não merecemos também o devido respeito. Era isso, senhor presidente. O vereador Nelsinho, Vossa Excelência quer uma indicação que essa casa envie para o DNR, né? Isso, é uma indicação para que ele avalie tecnicamente se pode fazer o que fez no Gunga em Coruripe. Solicitação Barra deferida. dos Coqueiros. Sua solicitação deferida. Senhor presidente, ainda está em discussão, né, eu quero... Tá bom, discussão. Eu quero comungar com o vereador Nelsinho. Na verdade, vereador, ali é um abrigo para bandido, aqueles quebra-molas. E o correto seria realmente o chamado gelo baiano, né? Que serve para diminuir a velocidade, para que o condutor possa diminuir a velocidade. Na verdade, ali o índice de assaltos é alarmante, né? E o bandido ali só não rouba quando ele se não quiser mesmo, porque o quebra-mola é uma altura muito grande, né? Não dá nem para passar rápido. E preocupado, assim como Vossa Excelência, vereador Nelsinho, com a segurança do povo de Penedo. O povo de Penedo vai muito a Maceió e necessita passar por ali, né? Eu quero comungar com o discurso do vereador Nelsinho, senhor presidente. Concordo plenamente, também deve ser retirado aquele quebra-mola e colocado ali mais um gelo baiano ali, ele coloque um redutor antes da curva, de um lado e do outro, pode até colocar essa sugestão, ele coloque 3 sonorizadores. Porque o sonorizador, ele alerta do perigo. Você tem que diminuir da mesma forma. O que não pode é a gente parar o carro
para ultrapassar 2 quebra-molas, ficando o meio completamente refém. Porque o ladrão ali só não toma o carro quando Se não não quiser quer. mesmo. E quero Quando não confidenciar também o meu medo ao passar por ali, senhor presidente. Solicitação do vereador Nelsinho e as colocações do João Lucas. Deferido a solicitação. Senhor presidente, é requerimento que não acaba mais, né? Mas vou fazer mais um requerimento. Senhores, não sei se os senhores já perceberam ali na Escola Santa Luzia, que está funcionando lá no Senai, né? Ali próximo à Toca do Índio. E quando a escola foi mudada para aquele prédio, claro, nós sabemos que para maior comodidade e conforto do aluno, dignidade, por conta do trânsito ali, do movimento, fizeram uma faixa de pedestre, que é essencial. Mas eu não sei, inclusive eu estava durante esses dias perguntando lá no meu programa que tinta que foi utilizada para fazer a faixa de pedestre, vereador Nelson. Se foi cal, se foi tinta guache, porque tem poucos meses, 2, 3, 4 meses que a escola foi para ali. Fizeram a faixa de pedestre e a faixa já está totalmente apagada. Ou seja, colocaram a tinta totalmente inadequada para fazer a faixa, para desenhar a faixa de pedestre. Então eu quero, através de requerimento, senhor presidente, para o Departamento de Trânsito, para que reacenda a faixa de pedestre, que é de grande importância para a segurança de alunos e pais de alunos, e que frise muito bem nesse requerimento, meu amigo redator, que reacenda com a tinta adequada para a faixa de pedestre. É esse o meu requerimento. E encerro os meus requerimentos por hoje, senhor presidente. Requerimento de discussão. Senhor presidente, muito boa hora. Requerimento do vereador João Lucas. E, João Lucas, já estive lá também, inclusive com o Ricardo, que é o superintendente. E foi feita uma licitação e aquela tinta realmente não é a tinta adequada. Ele me falou, quando fizeram, o pessoal pediu para as escolas, pediu para outro fluxo das ruas, e eles fizeram com o que tinha, mas não era adequada. Aí agora licitaram com a tinta adequada, que é a que tem uma durabilidade maior. Em alguns casos é até manta quente, que em Maceió a gente, às vezes, como lá é capital, vê fazendo na hora, né, que é prático. Mas a tinta adequada já foi feita a licitação, está aguardando só a entrega para que possa, assim, colocar adequada no município. Bem como as placas, que eu vi, eu não sei se os senhores receberam, já recebi várias reclamações de alguns pendentes recebendo multa no sentido Caixa, Rua São Miguel, Caixa Econômica, Rua São Miguel. E eles diziam, mas lá não tem placa. Tem ali próximo a Guido, vindo, mas quem entra lá no início, na rua ali próximo daquela igreja, Nazareno, né? Quem na igreja não tem placa nenhuma, dizendo que é proibido virar à esquerda. Quando você vira é que tem a placa impedindo. E o que acontece? Também foi feita a licitação, já está em fase de confeccionamento das placas também, que eram para ser feito em 3 partes da cidade, sem dar conta de concluir todas as áreas por completo. E o Ronaldo Lopes achou por bem que, em vez de fazer 3 áreas da cidade, fizesse a parte do centro, a parte histórica, concluir ela toda, para poder ficar agora no Bom Jesus, no final de ano, uma coisa já organizada, permanente, sem que faça uma parte e falte outra. Aí está aguardando as placas também, para que conclua a sinalização com as placas, para poder ser cobrado efetivamente, porque cobrar sem ter uma placa indicativa, como preconiza o CONTRAN e o DETRAN, aí fica inviável para que os usuários entrem na rua sem ter a devida informação. Então, já está sendo providenciado, e realmente, você está falando, tem fundamento. O próprio Ricardo me falou, confirmou, aquele material realmente não é o apropriado, foi uma maneira paliativa, mas está chegando o adequado para que tenha uma durabilidade maior. Mas está de parabéns, Vossa Excelência, pelo assunto que traz essa casa. Vereador, eu só fico pensativo em relação a uma licitação para comprar uma tinta para fazer uma faixa Eu sei que existe a burocracia, mas, sinceramente, senhor presidente, e não é um debate, viu, vereador?
porque o senhor está trazendo a É só informação. O senhor está passando a informação recebida, o senhor se deu por conta da responsabilidade e foi buscar a informação. Não quero abrir nenhum debate com Vossa Excelência, mas é triste, senhor presidente. Vão fazer uma licitação para comprar uma tinta para fazer uma faixa de pedestre. Eu queria saber quanto é que custa essa tinta para se trazer a necessidade de uma licitação. Agora, eu estou falando de uma faixa de pedestre na Toca do Índio, na Avenida Vanderlei, bem próximo à rotatória. Eu estou trazendo um assunto de grande relevância que trata da vida de crianças, de alunos. Vereador João Lucas, eu gostaria até de fazer um adendo aí na sua solicitação. Fique à vontade, vereador. Sobre os quebra-molas da AL 110, que tem gerado um transtorno grande. Quedas por demais de moto. Tem 2 quebra-molas ali, né? Um enfrenta o Mangueirão e o outro enfrenta a entrada da Cacimbinha. Todos os 2 estão apagados e está uma coisa séria de acidente ali. Eu gostaria que nesse requerimento, como se trata de pintura, de faixas, Vossa Excelência pudesse permitir que coloque também aqueles quebra-molas que, semana passada mesmo, uma pessoa me parou e reclamou porque tinha um parente que se acidentou lá e realmente está muito escuro ali e à noite ninguém vê aquele quebra-mola, só quem conhece. Concedo, vereador. Vereador Derivan, amanhã eu sei que não é minha atribuição, mas amanhã eu vou mandar reacender a faixa de pedestre, porque se for aguardar a licitação, eu não sei quando que vão terminar a licitação para comprar uma lata de tinta. Senhor presidente. Que eu não creio que seja mais do que uma lata de tinta para fazer uma faixa de pedestre. E amanhã eu vou conversar hoje com um amigo meu. Se o prefeito achar que é vice de iniciativa e quiser tomar uma providência judicialmente falando, enfim, ou ao presidente da casa, fique à vontade. Mas amanhã eu vou mandar reacender a faixa. Senhor presidente, Já que nós vamos ter que passar por um processo de licitação para se fazer uma faixa de pedestre. Senhor presidente, vereador João Lucas, importante a reclamação, mas infelizmente, não sei por desconhecimento, mas primeiro que você não pode mandar cobrir a faixa de pedestre, tem que ter a normativa da superintendência, porque hoje o trânsito municipal está sob julgo do poder municipal, nas vias urbanas. Tem que estar dentro de um critério, dentro de um padrão preconizado pelo CONTRAN. Eu não vou fazer, eu vou reacender. Primeiro. E se você está reclamando de uma tinta que está ruim, a tinta que você vai fazer é inadequada. Como é que você está reclamando do inadequadamente e quer fazer o mesmo Vou vício? mandar comprar uma adequada. É um outro problema. O segundo, serviço público não é o privado, não é o particular. Eu não posso, nem ninguém pode. Tem gente aí que já perdeu o mandato por papel higiênico. Para se comprar tem que ser licitado e sentir todo o trâmite legal da lei de responsabilidade, todos os trâmites que todos conhecem da nossa legislação. Então, é importante a pressa, a gente quer coisa urgente, é natural, que é o desejo da sociedade. Mas, infelizmente, é preciso que siga os trâmites legais para que as coisas aconteçam. Infelizmente, o prefeito não pode ser irresponsável de comprar uma lata de tinta e mandar fazer. É preciso seguir todo o rito licitatório, por conta de não ser uma só passagem. São várias em Penedo que precisa e tem que ser adequada como se manda o CONTRAN, como se manda o ENATRAN, e uma licitação para que seja feita no que prevê no planejamento para o município, não só para essa faixa. Então, a gente está até com um problema, hoje eu tive na serviço público, foram pedidos 10 roçadeiras, dessas que para roçar o mato onde não tem... Nas frestazinhas do calçamento não tem como fazer o seu trabalho adequado. E a licitação, para fazer uma licitação, gasta um valor considerável. E é preciso fazer demais. Como o Nelson conhece, você faz um quantitativo maior e vai comprar dentro do que utiliza o município, de acordo com a necessidade. E vai ter que fazer outra licitação, porque vai precisar de mais material, mais roçadeira. A mesma coisa são as tintas. Faz um processo licitatório grande para utilizar aquilo que for necessário. Agora é importante o que Vossa Excelência fala, a vontade de fazer rápido, a urgência e as reclamações que a gente recebe da comunidade.
é natural que a gente queira fazer logo, mas infelizmente no poder público tem que seguir um rito, o trâmite total, para que as coisas sejam feitas com lisura. Mas é importante o que Vossa Excelência aqui cobra. Eu entendo, vereador, e vou encerrar o assunto. Mas quando quer pintar meio fio aqui, não se faz licitação. Pinta do Rosete até o centro da cidade, para pintar, que o prefeito... E o prefeito ainda inaugura a pintura de meio fio aqui em Penedo. Aí não se faz licitação. Agora, para fazer uma faixa de pedestre, eu vou mandar fazer amanhã. Só não vou fazer porque eu não sei pintar, mas vou mandar fazer. Só se botar a polícia lá para mandar tirar o rapaz. Eu não posso fazer, mas eu vou mandar fazer. Fazer não, vou mandar reacender, que já está feita, só está apagado. Vou mandar reacender. Vereador João, faça isso não. Faço, porque o filho de Vossa Excelência não estuda lá. Mas por isso que o senhor não diz está que tendo não faça acidente isso. não lá, está sendo bem movimentado. Agora escute, o meio fio é licitado, a pintura do meio fio. A compra de cal e daquele material já é licitado há muito tempo. Então todo o calçamento que é pintado já é licitado. Então essa coisa aí da faixa é uma coisa nova, mas nós iremos fazer. Mas não faça não, porque incorre em erro. Até constitucional, e Vossa Excelência está se preparando para ser um representante maior na Constituição e num plenário maior do que esse, coisa que eu até apoio e é bom. Então, nas coisas mínimas, para chegar às coisas grandes, é importante observar a lei de licitação, como a lei de responsabilidade fiscal, ela é cobrada aos gestores, e apesar de impactar positivamente, negativamente, mas elas precisam ser cumpridas. E eu creio que um pouco mais de paciência, nós iremos resolver o problema. Boa tarde. Requerimento de discussão, o vereador Roberto, da farmácia. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores vereadores. Vereadora Raquel. Essa questão que foi levantada agora, na audiência rosa, tocamos no assunto de uma instalação para o mamógrafo, não foi isso? E a pergunta já houve essa instalação? É preciso fazer uma licitação para se fazer essa instalação? Que o vereador ele tomou a atitude de mandar fazer a instalação lá. Aí eu pergunto, senhor vereador, já foi liberado para o senhor fazer aquela instalação lá? Ou a prefeitura vai fazer aquela instalação? A sua pergunta foi muito importante e eu vou responder. Mas antes vou deixar o requerimento do vereador João Lucas em votação. Aqueles vereadores que aprovam, permaneçam sentados. Aprovado. E sobre a sua colocação, que você me provocou, realmente naquela audiência rosa, eu coloquei lá na hora que eu queria saber qual era o valor para a instalação. E ainda continua valendo. Se o que mandar amanhã instalar, dizer o valor, eu mando instalar na mesma hora. Mas aí, vereador, eu até entendo, agradeço a sua preocupação, tem se colocado nessa casa sempre com muitas vontades de ajudar as pessoas, mas a gente vê agora uma ação bem parecida, agora quando se fala na questão também de acender a faixa de pedestre. Então, assim, seria interessante que, aproveitando o ensejo também, juntasse João, fizesse essa colocação lá, e o senhor também fizesse também ela lá, porque agora vai ser o vereador que vai fazer as coisas. Pelo que eu estou vendo, se for esperar por uma licitação, apesar, vereador Derivan, a gente sabe do processo licitatório, da demora que realmente é o processo licitatório, mas existem coisas que chamam-se prioridade. E é necessário que a gente priorize as coisas, é necessário que a gente tenha atenção com as coisas. Porque se for esperar para uma mamografia, para se fazer a instalação, com 5, 6 meses, tendo o aparelho lá que custou uma fortuna, é necessário se acontecer um acidente para se acender uma faixa de pedestre. Então, vereador, eu quero dizer para vocês que a gente tem que tomar atitude. O vereador Hernani foi muito feliz quando falou assim, não, a instalação eu vou fazer. Agora eu vejo o vereador João também com essa mesma atitude, e eu quero ver o que é que vai sobrar para mim, porque eu quero fazer alguma coisa. Eu quero fazer com que a coisa aconteça aqui nessa cidade. Dei remédio ao povo. Vereador Roberto, o vereador agora, Macaxeira. Uma farmácia, deixa o povo entrar. Mas é verdade. A gente passa a ficar triste quando a gente olha para uma situação dessa, que é necessário que um vereador levante uma questão dessa e diz assim, eu vou fazer isso, outro vereador disse, eu vou fazer isso, e aí? Eu solicitei dessa... Eu solicitei dessa casa, só um momento, por favor, vereador. Vossa Excelência está entrando como requerimento, vereador Roberto. Verdade, isso. Eu solicitei dessa casa a presença da secretária
de ação social. Para que ela viesse aqui para mostrar os trabalhos que estão sendo feitos, porque aqui o que eu estou vendo é que o vereador está trabalhando que nem burro de carga. E eu não vejo pouco a assistência social trabalhar. Eu vejo aí, tem um carro para levar outro, um para Maceió, para um canto para outro, a gente para levar para Arapiraca. E eu gostaria de reafirmar o convite para a assistente social, para ela vir prestar algum esclarecimento aqui nessa casa. Obrigado, Silvio. Seu convite é deferido pela presidência. O vereador Macaxeira. Senhor presidente, demais vereadores, vereadora Raquel, assistência, boa tarde. Queria, na realidade, 2 requerimentos, um direcionado ao secretário de saúde e outro à Santa Casa, ao ProSaúde, para nos manter informado com relação ao repasse do Estado, que era destinado à ortopedia e à parte de cirurgiões, onde poderia haver uma assistência de sobreaviso para as cirurgias de apendicite, por exemplo, e no caso de ortopedia, até fraturas expostas e tudo. E a gente tinha informação que o governo do Estado ia dar uma contrapartida para essa ajuda, e eu queria só forma de esclarecimento, então, 2 requerimentos, um para o secretário de saúde e outro para a Santa Casa, para o ProSaúde, para a gente, esta casa, se manter informado, para saber em que situação está para o atendimento da população. Muito obrigado. Em discussão, o requerimento do vereador Macaxeira. Senhor presidente, eu gostaria de colaborar com o vereador Macaxeira, dizendo que essa casa aqui foi discutida várias vezes sobre a questão administrativa da Santa Casa, e eu me propus a entrar em contato com a Santa Casa para que a Santa Casa possa fazer uma explanação aqui, uma audiência, para que possa informar melhor aos vereadores e a toda a comunidade. Eles me pediram um tempo para confeccionar uma apresentação, e eu conversei com o vice-provedor segunda-feira, e ele disse que essa semana ainda me passa a data que vem no mês de novembro para aqui. Então, foi bom que Vossa Excelência falou sobre a Santa Casa, que eu devo uma satisfação aos vereadores, porque eu fiquei de marcar esse momento e ainda não tinha dado uma satisfação. Então, eu gostaria de anunciar que esse mês de novembro a Santa Casa vem para cá para que a gente possa discutir a situação dela, dos serviços e na questão administrativa e financeira como um todo, conforme se vê a necessidade de fazer. Era isso, senhor presidente. Requerimento do vereador Macaxeira em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam sentados. Aprovado. Senhor presidente, rapidamente, vereador, só registrar aqui, voltar àquele assunto. O vereador Macaxeira, viu, o vereador Roberto da Farmácia, e o senhor levantava a questão de que os vereadores estão fazendo algo que não é papel desta casa, dos vereadores. E o vereador Macaxeira, pelo menos, ligaram lá para o meu programa, mandaram mensagem agradecendo, e o vereador Macaxeira mandou limpar o Vale do São Francisco. Procede? Vale Marituba, a praça do Vale Marituba. Vale do Marituba, por sua conta, do seu bolso, não é verdade, vereador? Mas eu não aguento outra praça não. Não, mas o que eu estou querendo falar, não vou tomar muito tempo, e como a pauta hoje está livre, a mesma iniciativa que eu tomei agora e disse, vou mandar reacender a faixa. O vereador Macaxeira mandou limpar, pagou do bolso dele a praça do Vale do São Francisco, Marituba. E esses dias ligaram para lá agradecendo que o vereador igual a esse nunca viram, que manda limpar a praça. Parabéns, vereador. Sei que não é seu papel. Então, obrigado. Roberto, desde que as praças ficam por conta do Macaxeira, você fica com remédio e eu vou reacender as faixas. Verdade. Vereador João Lucas e o plenário, voltando o expediente da sessão, requerimento verbal. Rogério dos Peixoto. Senhor presidente, demais vereadores, vereadora Raquel e assistência. O meu requerimento, senhor presidente, é direcionado ao SAAI. Eu queria solicitar a recuperação ali do asfalto
ali na Avenida Vanderlei, próximo à Síntese, que está um horror. Então, para que seja compactado, que seja que tenha uma ação, que consiga corrigir ali, porque está feio. E queria também reiterar um requerimento, ou vários requerimentos que já foram feitos aqui, também da Avenida Joaquim Gonçalves, que também está, os carros, está prestes até a acontecer um acidente, como foi falado aqui em outra sessão, porque os carros precisam desviar para outra mão, e às vezes vai um carro ultrapassando, o carro está meio desligado e está feio também. Então, para que haja uma ação emergencial e rápida para fazer essa correção, então meu requerimento é nesse sentido. Obrigado. Requerimento do vereador Rogério Peixoto em discussão. Senhor presidente, muito importante esse requerimento do vereador Rogério, e realmente não só lá, mas tem uns 10 pontos que está nessa situação, onde foi feito o reparo, infelizmente, da nossa rede do SAI, a parte antiga, ainda de amianto, e está sendo trocado. Quando tem um reparo, já troca aquela parte, a tubulação, e também pela reincidência. E no primeiro momento, quando se faz, eu estive conversando com o doutor Tico, que é quem está lá responsável, quando se faz o primeiro reparo, não pode naquele primeiro dia fechar, mas não é o caso. É só uma explicação, que ali já tem um bom tempo ali. Segundo o responsável pelo SAI hoje, o doutor Francisco, já tem quase todo o equipamento para fazer a cobertura asfáltica. Está vindo, dentro desses dias aí, acho que dentro de 10 ou 15 dias, um pessoal fazer um treinamento com o pessoal do DR, com experiência, com o pessoal do SAI, para que tenha uma equipe do SAI para fazer esse reparo de cobertura asfáltica com os equipamentos do SAI. Então está vindo o pessoal fazer um treinamento e a partir daí vai ficar já o SAI com os equipamentos e as condições necessárias de fazer esse reparo em tempo hábil. Só de forma explicativa, não está ainda em prática, mas já está bem próximo disso acontecer e ficar o município na condição de, em tempo hábil, resolver várias situações nesse sentido. Ok, vereador. Senhor presidente, eu ia comentar, mas já que o vereador Derivan deu uma explicação, eu só vou fazer o seguinte comentário. Esse requerimento foi feito por várias vezes e o último tem uns 60 dias. Isso mesmo, vereador. E tem 60 dias que ainda não foi tomada providência. Eu só fico preocupado, vereador Macaxeira, do governador chegar aqui e ver que o asfalto que ele botou na cidade está quase todo arrancado pelo prefeito. Porque em todo lugar onde se foi colocado asfalto tem buracos e os buracos estão se aumentando. A Joaquim Gonçalves eu não preciso nem falar, porque aquela está o maior absurdo do mundo. Mas se você descer em frente à loja da Chevrolet, tem um ponto ali que está crescendo. Se você for no Barro Vermelho, está crescendo também. Se você for no Oiteiro, está crescendo. Infelizmente é a falta de zelo, né? É a falta de zelo. Se eu fico imaginando, quando você dentro da sua casa, você vê o piso quebrado, sujo, mal feito, você tenta pelo menos amenizar para não ficar sujando a casa, para não ficar enfeiando a casa. Eu creio que é a mesma coisa do prefeito quando vê uma situação como essa. Quando passa numa rua, que é uma das ruas principais, e vê uma bagaceira, uma bagunça daquela, eu creio que a pessoa tende a se incomodar com aquilo. Eu não sei como é que o prefeito de Penedo anda nas ruas de Penedo e não se envergonha de estar trazendo gente aqui através do Festival de Cinema, gente de fora, gente que vem para prestigiar, para contemplar a beleza de Penedo, e sequer a mínima estrutura asfáltica a cidade oferece. É a maior vergonha do mundo. Eu me sinto envergonhado, me sinto incomodado, porque é uma cidade tão bonita, tão bela, que dá uma impressão de ser suja e mal administrada. No geral, é essa impressão que as pessoas têm. Eu só tenho a lamentar, viu, senhor presidente? A lamentar que mais uma vez essa casa fique sendo empurrada com a barriga. Quando você passa lá, as pessoas gritam: essa cidade não tem vereador, não. Estão certas as pessoas. Essa cidade não tem vereador. Será que ninguém cobra?
é a impressão que as pessoas têm da Câmara de Vereadores. É uma vergonha, uma bagunça, e eu gostaria só de ratificar esse pedido mais uma vez do vereador Rogério. Senhor presidente. Vereador Billy Marques. Nós sabemos que o asfalto foi uma obra muito boa, vai continuar sendo muito boa. Isso vai ser consertado, isso é como uma gripe, é um apendicite que a gente faz no nosso próprio corpo e na hora certa. Agora, quem abriu o asfalto de Penedo foram vazamentos. Não foi o prefeito que abriu, não fui eu, não foi o vereador Nelsinho, foram vazamentos. O que era mais importante? Fazer a cirurgia, mesmo sem dar ainda a plástica que precisa, ou deixar a água correndo até o dia de hoje? E abrir mais. Não se faz cirurgia sem suturar o E corpo abrir após mais. a cirurgia, Suturou. vereador. Suturar significa não suturou, cortar. Deixar o corpo aberto, as vísceras de fora. Nós ainda somos meninos em asfalto. Nós estamos ouvindo aqui que estamos com o equipamento todo comprado, o material já está comprado, só precisa fazer a aplicação. Então isso é uma coisa de momento, é como um bêbado que saiu para beber, morava dentro da casa da sogra, e quando ele voltou, bêbado, a sogra disse, já foi beber? Ele disse, já fui beber, já fui rapaz, hoje estou assim. Aí ela disse, mas você é um bebo muito chato e muito feio. E ele disse, eu estou assim agora, mas quando eu ficar bom, ficou bonito. E a senhora nunca vai ficar. Essa é a história da nossa cidade, daqui a pouco está um brinco. Mas depois vem o desgaste, depois vem outro vazamento, depois vem um outro acidente. Em toda cidade do mundo tem isso. E em todo parlamento do mundo tem o Nelsinho, tem João Lucas, tem o Billy Marques. Então nós estamos aqui para debater e melhorar a cidade. Mas ela não vai ficar assim não, que a cidade está boa. Penedo nunca esteve tão equilibrada e procurando o rumo certo como tem estado nesses últimos anos, gente. Vocês podem procurar ao redor de Penedo qual é a cidade melhor do que ela. Arapiraca? Olha o rombo. Olha os funcionários sem receber. Aracaju? Maceió? Todo dia, basta o Raul terminar o programa dele na rádio francês, que entra o programa do JHC. É a mesma coisa, aliás, 3 vezes mais, piores reclamações a respeito da cidade de Maceió, de asfalto, de esgoto, de faixa de pedestre, de escuridão. Isso é comum, é inerente do ser humano. Vereador... Temos, graças a Deus, pela Penedo que a gente tem hoje. Vereador Bino Marques. O requerimento do vereador Rogério do Peixoto em votação. O vereador que aprova, permanece sentado. Requerimento aprovado. Não tendo mais... Senhor presidente. Senhor presidente. Vereador Edivaldo. Eu queria fazer um requerimento. Na verdade, eu queria pedir uma resposta do requerimento que já foi feito há meses atrás sobre a Travessa Guanabara, que estão fazendo um trabalho lá e a tubulação chegou até a metade. Eu já falei isso várias vezes. E o que acontece? Retornaram os trabalhos, mas eu pensei que já tinha tido entendimento com o rapaz que tem a posse da Lagoa, do bairro Santo Antônio, o Anselmo, né? Então, o que acontece? Cheguei lá e está tudo do mesmo jeito, né? Eu já falei com o Ivo, então eu queria saber, eu queria que desse mais prioridade aos trabalhos que os moradores estão cobrando de mim, e eu, na verdade, não sei o que fazer, porque os trabalhos estão sendo feitos até a metade, mas não, ele precisa ir até a lagoa, né? A tubulação precisa ir até a lagoa. Então, eu recebi informação agora de que não está sendo feito, não teve entendimento nenhum. E eu queria fazer um requerimento para que desse prioridade, porque a comunidade, os moradores dali estão sofrendo com essa falta, com esse trabalho mal concluído. Muito obrigado. Requerimento do vereador Edivaldo em discussão. Senhor presidente, eu gostaria de contribuir com o requerimento do vereador Edivaldo e colocar as coisas de maneira clara. Senhor presidente, se você for a todos os bairros de Penedo, Vossa Excelência irá encontrar o mesmo problema que tem lá na Guanabara. Todos os serviços que a prefeitura começou, até hoje, o material, toda a metralha está lá. A ponto de o vereador ter que tirar, porque ele se sentia incomodado
com o bairro dele do jeito que estava. Eu vejo com muito carinho, posso falar assim, o vereador Billy Marques, que é um vereador que já fez parte dessa casa em outra legislatura com ele, e que sei de toda inteligência, sou até admirador da parte de conhecimento histórico que ele tem, isso a gente não pode negar, mas às vezes o vereador Billy Marques, ele se pronuncia de forma que foge totalmente da realidade que a gente vive. Por isso, a reação tão incômoda das pessoas. E eu me coloco no meio dessas pessoas. Se a gente ligar o rádio, as pessoas vão ligar pedindo serviços, pedindo para que se faça uma rua, que se faça um posto de saúde, que se faça... Mas as pessoas não vão ficar 6 meses, 1 ano, pedindo para tirar uma metralha, pedindo para que acabe uma obra, pedindo para que se limpe uma rua, porque isso deveria ser o cotidiano de uma prefeitura. Isso deveria ser o fator primário da nossa casa, até do corpo humano, é a limpeza. A gente, toda vez que sai de casa, o certo é a gente tomar banho, é a gente nos assear, é a gente limpar a nossa casa. Ninguém quer chegar em casa e a casa está podre. E é isso que acontece em Penedo. É isso que acontece em Penedo. Onde a gente chega, nós nos incomodamos. E, logicamente, todos os vereadores aqui visitam os bairros e a pergunta é uma só. Nessa cidade tem vereador? A pergunta é uma só em todos os lugares. Se eu estiver mentindo, vocês me digam. Imagino o que não deve estar sofrendo o vereador Edivaldo com esse problema da Guanabara. Porque é um vereador que reside no bairro, que foi eleito praticamente pelo bairro Santo Antônio. Imagine a impotência dele enquanto vereador, ele está aqui cobrando toda semana e o serviço nada de ser feito, de ser realizado. Então, é esse pensamento, senhor presidente, que eu tenho, e eu quero até dizer ao vereador Billy Marques que ele não faça isso não. Não queira nos impor uma realidade que não acontece em Penedo. Porque, Vossa Excelência, vereador, eu sei que reside aqui, que mora aqui e anda nas ruas todos os dias, assim como eu. Diferentemente do prefeito, que não mora aqui, que não reside aqui e que não anda nas ruas todos os dias. Então, eu não quero jamais pensar que Vossa Excelência está com um problema de vista. Eu só peço que Vossa Excelência fale mais a realidade. Porque é o sofrimento dessas pessoas que muitas vezes nós afrontamos com as palavras que falamos. Era só isso, senhor presidente. Recidiva. Eu sou vereador em Penedo e ando pela cidade, ando muito. As pessoas também me param. E quando me perguntam, como me perguntaram hoje na Rua Arizona, lá na Coab, a minha resposta é a resposta mais objetiva. Vou me inteirar e vou responder a vocês. A questão do Edivaldo é um bairro que está em obras. Tem ruas que ainda não se pode passar veículos, principalmente veículos pesados, que já insistiram e afundaram o calçamento, que está sendo consertado de novo, porque tem seguro para isso. E aí nós teremos 2 anos de seguro. Nós temos seguro, mas o pessoal tem muita pressa, gente. Tem pessoas que reclamam, por exemplo, viu, João, de lâmpada que recentemente foi colocada, olha a lâmpada, e quando a gente vai ver, como viu, ali no próximo da 15 de novembro, os próprios filhos da mulher que reclamou tinham quebrado de peteca a lâmpada, porque gostam de deixar a rua escura para fazer não sei o quê. Então, nós vivemos numa sociedade terrivelmente abalada pela improbidade social. Vandalismo impera terrivelmente. E é bom dizer aos senhores que quanto às obras de Penedo que não estão acabadas, irão ser finalizadas, é porque nós estamos vivendo no país de Michel Temer, que só libera dinheiro para pagar àqueles que votam nele para permanecer no poder. Mas as torneiras dos convênios sociais de obras estão praticamente fechadas. E é por isso que muitas empresas estão caminhando a passo lento,
A Caixa repassa pela metragem que é feita, tal, mas ainda estamos conseguindo fazer muito. E vamos concluir. O prefeito de Penedo visita toda a obra, vereador Nelsinho. Está ciente de tudo que acontece e anda a passos largos procurando resolver o problema econômico dessas empresas e dessas obras. Eu vivo, sim, aqui em Penedo. E aquele cara ali daquela Casa Amarela está aqui, estando em Maceió, em Brasília, com o coração em Penedo. Ele está com muita sede de terminar o governo dele em 2020, mas deixar uma cidade muito boa para quem suceder a ele, enxuta, em dia com seus pagamentos, com suas obrigações sociais, fazendo as maiores obras que Penedo já viu nesses últimos 30 anos. Esse é o objetivo do governo. Vereador Bilimar e demais presentes aqui no plenário. Quando o vereador, qualquer pares, for feito seu requerimento, para não fugir daquele assunto. Nós estamos discutindo o requerimento. Eu discuti o requerimento, senhor presidente. E o vereador Billy Marques me alegrou bastante, porque ele acabou de falar que os municípios que estão com a obra sendo feita, sendo realizada, são aqueles municípios pelos quais os políticos votam no Michel Temer. Então nós temos a satisfação do primo do prefeito ser ministro do Michel Temer. Não era para estar do jeito que está. Era para a gente ter as obras totalmente concluídas e os recursos liberados do jeito que deveriam. Mas, infelizmente, até o primo do prefeito não acredita na gestão dele, porque não botou sequer um centavo aqui na gestão dele. Colocou do estado todo, mas aqui em Penedo não colocou. Era só isso. Gostaria de passar a palavra para o vereador autor do requerimento. O requerimento do vereador Edivaldo em votação. Vereadores que aprovam, permanecem sentados. Aprovado. Vereadora Raquel. Senhor presidente, nobres edis, assistência. Esse meu requerimento eu quero solicitar ao secretário de obra que mande colocar no cemitério São Gonçalo corrimão, aquela torneira que fica na entrada do cemitério é horrível, porque corre muita água. Agora no dia de finado, uma senhorinha levou uma queda ao descer. Por quê? Não tem um corrimão. E já foi pedido nesta casa aqui, quando eu fui vereador em 2008, foi pedido e nunca foi colocado. Então agora eu gostaria muito que o secretário de obra pudesse fazer esse serviço e também olhasse para limpar. E outra coisa, mais grave ainda naquele cemitério. Tem um espaçozinho de uma catatumba para outra, eu não sei quem é que autoriza a colocar, fazer mais túmulo. Então está de um jeito que os nossos entes queridos, que estão lá, e outros que forem embora, for para colocar dentro do túmulo, não vai conseguir colocar, porque realmente precisa de uma fiscalização ali dentro. Então a gente tem que tomar providência e pedir ao secretário de obra, que é o Moisés, né, que mande colocar um corrimão, para quando a senhorinha estiver lá, quando sair ali na porta, no portão, não cair, como foi um agora que levou uma queda, porque não tem onde segurar. E é uma ladeira ali, né, na entrada, horrível. Requerimento da vereadora Raquel Tavares em discussão. Requerimento de votação. Vereadores que aprovam, permanecem sentados. Aprovado. Senhor vereador, ainda tem outro aqui, né? Para que realmente o secretário de obra continue, assim, que vá o povoado Prosperidade para colocar as lâmpadas e mandar colocar umas pissarras. Lá tem um senhor que já doou as pissarras, mas precisa do maquinário para poder botar pissarra naquela, porque está impossível. E as lâmpadas, eu já pedi aqui, agora eu quero que esse requerimento vá com cópia também para o presidente da associação de lá, para que ele tome conhecimento disso. São 6 braços que estão faltando, 6 braços só, e umas 10 a 15 lâmpadas, e a gente já vem pedindo isso aqui há muito tempo, e não tem êxito nenhum. Então eu peço que o secretário de obra possa atender esse pedido, não é da vereadora não, é do povo, é da comunidade de lá que está necessitando. Requerimento em discussão, requerimento em votação. Vereadores que aprovam, permanecem sentados. Aprovado. Senhor presidente, só para
O requerimento da vereadora Raquel, acho que é da Secretaria de Serviços Públicos e não de Obras. Acho que é Serviços Públicos, vereadora. A iluminação... Então, que seja de serviço público, contanto que faça. Exatamente. Certo? Porque a preocupação nossa é que todas as semanas a gente estamos aqui fazendo requerimentos e não somos atendidos. Então, é isso que eu quero, que pelo menos isso, o povo no interior tenha pelo menos a energia, tenha um poste aceso e possa sair à noite e caminhar livremente, sem tropeçar e cair. Senhor presidente, o senhor permite... Vossa Excelência, requerimento... Eu havia até encerrado, né, os requerimentos da minha parte, mas o senhor permite mais um requerimento que... Para o bem da cidade, para o bem do povo, define sua solicitação. Eu quero fazer um requerimento para o senhor prefeito, para que ele venha realmente administrar nossa cidade, senhor presidente. E, senhor redator, eu quero que vá dessa forma. Eu quero que esse requerimento saia dessa forma mesmo, da forma que eu estou falando, senhor redator. Senhor presidente, lamentavelmente, o posto de saúde do Conjunto Rosete Andrade ficou sem atendimento odontológico de segunda-feira até hoje, até ontem, por falta de sacola de lixo, senhor presidente. Isso é um absurdo. Eu recebi essa reclamação no meu programa de rádio. Hoje, pedi para o repórter ir até o local, o repórter conversou com o agente de saúde, e a agente de saúde confirmou, inclusive ela disse que ela foi comprar ontem as sacolas de lixo. O dentista, senhores vereadores, vereador Nelsinho e demais, o dentista não tem como atender realmente sem ter o lixeirinho com a mochila adequada, porque ele precisa jogar o material que ele utiliza no momento do procedimento odontológico, ele não pode jogar no chão. Então, se ele não pode jogar no chão, né, para evitar uma contaminação né, uma infecção, seja lá o que for, é um local totalmente salubre, todo mundo sabe, e precisa realmente ter uma higiene o máximo possível, mais de 100% de higiene. Infelizmente, senhor presidente, senhores vereadores, pessoal que acompanha a gente, eu não sei nem como classificar, senhor presidente. Nós estamos vivenciando em Penedo um abandono total, uma calamidade administrativa, uma calamidade na saúde. Como é que se deixa de atender paciente por conta de sacola de lixo, senhor presidente? E os senhores podem ir lá confirmar o que eu estou dizendo aqui, está gravado, realmente foi confirmado. Para não haver justamente uma versão diferente, eu fiz questão de pedir o repórter para ir lá verificar, porque nem eu mesmo, vereador, estava acreditando. Para ser sincero, com todo respeito aos meus ouvintes, mas dessa vez nem eu mesmo estava acreditando, só vai lá para ver. Então eu quero fazer um requerimento para que o prefeito venha realmente, saia de Maceió e venha administrar nossa cidade. Porque ele foi eleito para isso, as pessoas confiaram e, lamentavelmente, nós estamos vivendo uma calamidade no município de Penedo. Só sabe quem realmente precisa. Eu peço, senhor presidente, ao senhor redator e a vossa excelência, que o requerimento vá justamente nesse formato que eu estou fazendo, que eu estou pedindo. Que o prefeito venha administrar nossa cidade de uma vez por todas, venha assumir sua responsabilidade. Requerimento e discussão. Senhor presidente, o vereador João Lucas está pedindo que o prefeito saia do gabinete e vá a um posto de saúde, que tem vários iguais, 20. Todos os dentistas atenderam. Ele não teve outra reclamação. Mas lá no Rosete Andrade, o dentista disse que não ia atender porque não tinha um saquinho de lixo. É uma coisa pequenininha mesmo, que qualquer mochilinha, que qualquer vizinho, qualquer pessoa do posto mesmo, se tivesse faltando, poderia até colocar provisoriamente, como a gente coloca no nosso vaso. Vizinho assim, eita, esqueci de comprar ali, eu não estou achando a sacola adequada. Ah, mas tem um aqui que eu fui no supermercado, vou botar aqui no meu cestinho de lixo. Quem foi que não fez isso aqui alguma vez? Para botar o papel higiênico, etc. e tal. É malandragem de um profissional que se diz dentista ou um médico que diz que não atende pacientes com horário marcado por falta de um saquinho de lixo. Estou dizendo que é mentira não, João. Agora, é malandragem, é gente que não gosta de trabalhar. Pessoas que recebem 12 mil reais da prefeitura de Penedo
e se negar a atender os pacientes, não, porque é mentira, ele quer viajar. É malandragem. É falso profissional. Ninguém ouviu essa reclamação em canto nenhum. Mas saiu a reclamação. O João tem razão. Agora o João é claro, né, que conta ao modo dele, porque ele tem interesse em substituir o prefeito. Isso é fundamental. E ele vai ver as dores acontecerem desse tipo quando ele for. Porque, João, administrar, o gestor fica ali e recebe todo o secretário. E os secretários administram os coordenadores. Os coordenadores dos postos administram os médicos, os enfermeiros. Isso é uma cadeia, é um elo de coisas. Agora, mandaram o prefeito um requerimento para o prefeito administrar a cidade, porque faltou, acho, um saquinho de lixo lá no posto e o dentista não quis atender. Senhores, é lastimável ouvir uma coisa dessa, né? Nota 0 para esse profissional. Ele não merece ser dentista na cidade de Penedo. Eu quero me posicionar aqui, senhor presidente, a favor do profissional, porque malandro é quem ganha 17 mil reais por mês e vem 1 ou 2 vezes por semana para Penedo. Aí é que é malandragem. Vossa Excelência respeita o profissional, porque o profissional foi lá fazer jus ao salário dele, respeite o dentista. Eu não o conheço, mas ele foi lá bater o ponto dele. Prefeito dá o dinheiro todinho que ele quer e que precisa. O rapaz é pai de família, dá todo o dinheiro para o posto de saúde. Estava lá para prestar o serviço dele. Ele não respeita o povo de Penedo, que eu também sou penedense e representante do povo. O irresponsável do prefeito, secretário de saúde, deixa faltar uma mochila. O senhor... Olha, vereador João Lucas, vereador Billy Marques, vamos discutir o requerimento. Não vamos colocar em pauta aqui profissionalismo daqueles servidores que faz esse município andar. Agora, vamos colocar, e eu vou botar ordem na casa, vai falar de um por um dentro do assunto, do autor do requerimento, mas não vamos colocar o requerimento em discussão. Vereador Valdinho Monteiro. Mas eu estava com a palavra, senhor presidente. Eu estava com a palavra, o senhor cortou minha palavra. Eu estava com a palavra. Eu cortei porque cheguei ao extremo que vocês dois estavam... Tudo bem. Vai falar você, Vossa Excelência. Mas depois ele fala. Eu quero voltar à defesa do servidor, o dentista, um pai de família. Repito, não o conheço, não sei nem o nome. Mas eu acho não, mas ele não é malandra não, vereador Belimar. Ele não é malandra. Malandra é quem ganha 17 mil e fica passeando em Maceió. Cumpre todas as obrigações do prefeito. Aponte, vereador João, qual é a obrigação do prefeito que ele não faz. Vou cortar o microfone dos dois vereadores. Vossa Excelência já... Corta do João Lucas e do Billy Marques. Aqui tem presidente, é por ordem. Requerimento do João Lucas, votação. Vereadores que aprova, permanece sentado. Aprovado o requerimento. Senhor presidente, eu queria falar, eu pedi a palavra para falar. Senhor presidente. Senhor presidente. Senhor presidente, eu acho... Não, senhor. Tudo bem. Senhor presidente, eu acho que esse debate não vai levar a lugar nenhum. Em respeito também, eu sou solidário ao servidor. Tenho família, vereador Billy Marques, ali no Rosete Andrade, e tenho boas informações do profissional. Eu gostaria até de pedir Vossa Excelência que retire essa palavra que Vossa Excelência utilizou com o servidor de malandragem. Vereador Valdinho, eu também estou solidário a Vossa Excelência. Porque eu tenho certeza que o vereador Billy Marques é de uma sensatez que ele tem condições de ser humilde e pedir realmente. Porque o servidor faz a priori que o executivo dá condições. Eu sou servidor público federal e sei o que é servidor. Senhor presidente, concordo. Senhor presidente, até para que se esclareça, né, os assuntos, eu acho que o requerimento do vereador João Lucas, quando se coloca a situação do posto de saúde, é muito pertinente. E eu vou lhe dizer por quê. Isso é uma opinião minha. O lixo hospitalar, ele é completamente diferente do lixo residencial. Inclusive, tem legislação própria. Nós não podemos admitir que qualquer servidor público da área da saúde descarte o material hospitalar após o uso em qualquer lugar. Nós, enquanto fiscais,
da administração, nós não podemos admitir que o funcionário da saúde, vereador Macaxeira é da saúde, vereador Derivan também, descarte qualquer material inadequadamente. Ou seja, a preocupação do profissional que estava impedido de atender os seus pacientes, em virtude de não ter onde colocar os restos, vereador Billy Marques, eu estou com a palavra, eu gostaria que Vossa Excelência pudesse me respeitar. Vossa Excelência, eu gostaria que Vossa Excelência pudesse respeitar a palavra do vereador, porque quando Vossa Excelência fala, eu fico calado e escuto. Né? Eu acho que a reclamação do profissional é muito pertinente. É pertinente e está dentro da lei. Ele é obrigado a fazer isso. Porque imaginem vocês se qualquer enfermeiro, ou médico ou dentista descarta uma seringa em qualquer lugar. Então, eu acho que é pertinente. Concordo com meus colegas que o vereador Billy Marques poderia se referir ao caso com menos agressividade ao servidor, até porque o servidor ele estava lá, o servidor não tinha faltado, o servidor estava lá. É importante que a gente preserve o servidor, que a gente preserve a integridade das pessoas, né? Talvez essa pessoa tenha feito uma reclamação porque já não aguentava mais de repetidas vezes querer descartar algum material e não poder. Então eu acho muito pertinente, o servidor ele tem que falar, ele tem que reclamar, e nós temos que ser coerentes e tentar resolver da melhor forma possível. Então, a agressão ao servidor, eu sou completamente contrário. Eu acho que o vereador Billy Marques ele se excedeu. Eu acho que se ele pensar com mais frieza, a palavra que ele colocou foi muito forte com o servidor que estava trabalhando, que se fez presente no seu local de trabalho. Eu gostaria até de pedir que ele retirasse essa palavra malandragem, porque realmente é muito pesado. E gostaria de dizer, senhor presidente, que a reclamação, penso eu, ser pertinente. O vereador João Lucas, ele está bastante atento com o assunto, até porque o seu programa de rádio dá a ele a condição de ser um filtro de informações muito maior do que todos os outros vereadores. Então eu não vejo porquê tanto problema em cima de uma reclamação que foi pertinente. Né? Eu gostaria de colocar... Senhor presidente. Vereador Derivan. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Raquel, veja bem, é preciso que a gente, cada coisa no seu tempo, mas preservando a lei, preservando o profissional, preservando também o executivo naquilo que diz respeito. Primeiro ponto, concordo com o João Lucas, recebeu a reclamação, foi em loco, há o problema. Tem uma lei do município que se faltar o EPI, o profissional só trabalha se quiser, mas tem que estar no setor. Tem a lei também que protege o profissional a só trabalhar com as condições necessárias. É outra que ampara o servidor. E também, então não concordo, é bom que a gente aqui procure harmonizar as coisas, alguns tipos de palavras que a gente possa não deixar nos anais dessa casa, que isso é ruim para todos os vereadores, não é para um ou para outro. Eu também não concordo com o requerimento. Por quê? Não da reclamação do caso em si, mas do teor que o prefeito vem. O prefeito ontem estava junto com vários prefeitos, Joãozinho Pereira, enfim, da região sul, tratando no Cone Sul sobre resíduo sólido, que hoje está uma dificuldade muito grande, tem que assinar um termo até 4 meses. Dentro de 4 meses tem que ter um destino para o resíduo sólido. E o caminho hoje está sendo Craíbas, mas já está se analisando, Valdinho e Nelsinho, que o de Craíbas não é um aterro sanitário padronizado. Já notaram o odor, notaram muita coisa que onde está tem que ter a cobertura de grama, eucalipto para quebrar o vento e não passar, um monte de coisa, e lá não está ainda adequado. Então o prefeito estava ontem estava aqui em Penedo, ontem recebeu aqui em Penedo o procurador-geral, doutor Alfredo Gaspar, recebeu aqui em Penedo, e hoje está em Maceió,
trabalhando na Procuradoria, junto para ser recebido com o doutor Alfredo de novo, pedindo apoio do próprio juiz que observe esse contrato, com medo de que assinar um contrato para tirar daqui a 80 e poucos quilômetros, parece, para levar, e quando chega lá está cometendo outro erro. Além do erro ambiental, a despesa que vai ter com mais ou menos 200 mil mês. Então o prefeito, quando está fora da cidade, está também buscando trabalhar para a cidade. Agora, eu concordo plenamente que deve se destinar, João, ao secretário da pasta para tomar as providências necessárias, porque o prefeito não tem como estar em loco nos setores. Não tem sentimento de que ele está trabalhando, não é ele estar em loco, mas sim ele administrando de forma macro. E o secretário, sim, é que está ali na ponta. Então, eu vou aqui, sem vossas duas excelências, usarem a palavra nesse sentido. Acho que é o pensamento de vários vereadores, como é de lá o João Lucas, o Nelson, já falei aqui com o Valdinho. Para que se retire da ata, senhor presidente, em acordo com os vereadores, a palavra tanto malandragem do profissional, precisa ser respeitado, e também do prefeito, do executivo, como foi. Então, não, mas foi no mesmo sentido, que retire da ata essas duas palavras e que a gente aqui procure cada vez mais, como está fazendo, a solução dos problemas. Que o João Lucas, não sei, mas nos autos na ata, isso fica de ruim para a Câmara, para a imagem da Câmara. Então é importante que retire, está concordado, que retire essa palavra mas repito, o profissional tem todo o direito de só trabalhar com as condições de trabalho. Se faltar uma luva, ele pode não trabalhar e aguardar a luva. Seja qual que for, o material descartável também, porque o destino do lixo hospitalar é diferenciado. E ele é contaminado e contaminante para quem assim lidar com ele. Então, eu só queria, João, você tem todo o direito de fazer o requerimento do jeito que você quiser e cabe aprovar. Eu quero dizer que nesse sentido dessa linha, infelizmente eu vou ser contrário a esse requerimento pela forma que foi feita. Se for para a Secretaria de Saúde tomar providências, eu concordo plenamente. Agora que o prefeito venha, ele está trabalhando onde quer que esteja em benefício da nossa cidade. Senhor presidente. O vereador Fagner Matias. Realmente, por se tratar, como bem falou o vereador Derivan, de um lixo biológico, em que tem que ser descartado em um material específico, em uma mochila branca, especificando que é material biológico, evidentemente que não poderia ser desprezado em qualquer outro material, se bem que, caso o profissional assim quisesse fazê-lo, esse material seria condicionado em um recipiente próprio, que seria descartado pela empresa licitada e apta a colocar dar destino a esse material hospitalar. E realmente o requerimento deveria ser no sentido de pedir providências para que não falte tão somente o material para ser desprezado o material biológico, e não solicitar que o prefeito venha administrar a cidade, porque isso ele vem fazendo. Eu acredito que, como já foi dito pelo vereador Billy Marques, que na nossa residência falta material, e numa prefeitura tão grande, com tantos postos, tantos PSFs, com tantas unidades, isso eventualmente possa vir a acontecer. Então, seria interessante refazer esse requerimento, solicitar do secretário de Saúde providência no sentido de que não deixe faltar esse material, que é de suma importância para que o profissional possa exercer a sua profissão. E se o requerimento continuar nesse sentido de convocar, de solicitar ao prefeito que venha administrar a cidade, o meu voto é contrário a esse requerimento. Senhor presidente. Senhor presidente, eu vou encerrar. Posso encerrar? O requerimento vai ficar da forma que eu solicitei. Quem quiser votar contra, pode votar. Senhor presidente. Vai ficar do jeito que eu fiz. Vereador Marcelinho. Demais vereadores, vereadora Raquel, só para, com todo o respeito que tem o vereador João, mas não posso comungar com esse requerimento, irei seguir nosso líder da bancada, vereador Derivan, por entender que o prefeito de Penedo estava aqui ontem trabalhando, está hoje
em Maceió em reunião com a desembargadora do TCU. Então, onde ele está, se em Penedo, se em Maceió, está trabalhando com nossa cidade. Estava em reunião na terça-feira com os prefeitos em relação ao lixo, ao lixão. Então, não posso, vereador João, com todo o respeito que tenho a Vossa Excelência, votar a favor do seu requerimento e irei votar contra. Senhor presidente, o senhor vai colocar em votação, né? Para a gente encerrar o assunto. Então, vai ser colocado em votação então, mais uma vez, o seu requerimento. Sem muito debate, só mais uma vez justificando o fato do formato do requerimento, que o prefeito venha administrar a cidade, porque na minha ótica e na ótica da sociedade, quando se falta uma mochila plástica que impede um profissional da odontologia trabalhar, isso significa, isso é um atestado de incompetência administrativa. Isso demonstra a falta de gestor na nossa cidade. Todos nós sabemos, existe o prefeito, depois o secretário, dos secretários coordenadores, e assim vai questão da hierarquia. Mas por que o prefeito não demite secretário se não está dando certo, se está deixando faltar mochila nos postos de saúde? Por que o secretário não demite coordenador? Se não está funcionando, se a engrenagem não está rodando da forma correta, se estão deixando... Eu não sou a favor, vereador Nelsinho, vereador Fagner Matias, eu não sou a favor de que o prefeito saia do gabinete dele para ir comprar mochila, não. Eu entendo muito bem o papel do prefeito. Eu não sou a favor de que o prefeito saia do gabinete dele para ir subir num poste e trocar uma lâmpada, não é isso. Mas se tem alguém que não está deixando de fazer o trabalho, a responsabilidade do prefeito é resolver o problema, chamar o cidadão, dar advertência, ou exonerar, mas o que não pode é a sociedade acordar 4 horas da manhã para arrancar um dente e voltar por falta de uma mochila. Então isso realmente é um atestado de incompetência e eu não abro mão do formato, é uma opinião minha, do formato do meu requerimento. Eu respeito a opinião de Vossas Excelências, quem for contra não tem nenhum problema, é um direito que Vossas Excelências têm. Amanhã pode ser eu também contra algum requerimento e faz parte da rotina e dos trabalhos dessa casa. Senhor presidente. Discussão, o requerimento. Senhor presidente. O João acabou de dizer uma coisa muito certa. O prefeito administra geral. O secretário administra a parte da saúde geral. Ele não é onisciente, nem onipotente, nem onipresente. Ele não pode estar em todo canto. Mas temos sim uma administração local do posto. Então, se tem que se cobrar, se quer cobrar o prefeito, cobre por requerimento, dizendo que ele tome as providências, que o posto do Rosete Andrade não está sendo bem gerido. Porque lá tem um diretor de posto. E era ele ou ela que deveria fazer isso. Ou providenciar, sabendo que o profissional iria trabalhar. Agora, pegar geral e dizer e fazer esse requerimento como foi feito, aí, sinceramente, nós não concordamos com isso, porque o plano e o orçamento é cumprido e o material, quando chega em estoque de alarme, em qualquer almoxarifado, ele já tem que ser buscado. Estoque de alarme, no caso de saco de lixo, é quando falta 2 pacotes chegar ao fim. Dá tempo muito bem a pessoa gerir. Então, se o requerimento tivesse que ser bem feito, seria pedindo que a administração visse a capacidade de gerenciar o posto de saúde do Rosete e contar até o caso. Por isso nos posicionamos dessa maneira, João. Com todo respeito a Vossa Excelência, pode acreditar nisso, mas aqui é debate de ideias, e a ideia mais coerente é essa. Vou colocar o requerimento do vereador João Lucas em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam sentados. Que não aprovam, em pé. 2, 3, 4. Ganhamos. Raquel. Foi reprovado. Pronto. Requerimento do vereador João Lucas, reprovado. Senhor presidente. Reprovado. Depois desse assunto ser colocado em pauta, eu acho que o mínimo que a gente deve fazer é aprovar um requerimento, solicitando ao secretário de Saúde providências no sentido de não deixar faltar material para que os profissionais possam exercer sua atividade. Senhor presidente. Peraí, vereador Nelson. Foi requerimento, Fábio?
O requerimento do vereador Fagner Matias em discussão. Senhor presidente, veja bem, eu até entendo a opinião dos vereadores que me antecederam, não querer votar no requerimento nos termos que o vereador João Lucas propôs. Entendo também o vereador João Lucas, o fato dele ter proposto nesses termos, porque representa majoritariamente o sentimento da sociedade que está lá fora, porque o prefeito não trabalha, o prefeito não é presente, um bom gestor tem que fiscalizar, tem que ir ao bairro, tem que ir ao posto de saúde e mandar o secretário resolver o problema, mas ele tem que ver com os olhos dele. O prefeito de Penedo inventa desculpas esfarrapadas todos os dias para justificar a sua ausência em Penedo. O prefeito saiu daqui para os Estados Unidos, passou 18 dias lá passeando, dizendo que ia trazer uma faculdade para Penedo, e até hoje nós estamos aqui esperando essa faculdade. O prefeito de Penedo anda dizendo que ia trazer o distrito industrial, que viajou o Brasil inteiro, o mundo inteiro, para trazer as empresas do Brasil para Penedo. Não trouxe nenhuma, mentiu, estava passeando, estava fugindo do povo de Penedo. Ele não queria, na verdade, era ser procurado pelo povo de Penedo. Então, eu entendo o sentido desse requerimento. Eu entendo. O fato da mochila, se tinha mochila, se não tinha mochila, isso aí é a ponta do iceberg, senhor presidente. O que nós estamos falando é da gestão como um todo, da gestão desordenada, desorganizada, uma ingerência administrativa incompetente, com secretários falastrões, com secretários mentirosos. Essa sim é a reflexão do requerimento do vereador João Lucas. Não é o fato da mochila. Então eu gostaria aqui de ratificar esse sentimento, porque esse sentimento existe e é majoritário. O prefeito não vem honrando os votos que recebeu. O prefeito não vem honrando a cidade de Penedo. Qual foi a opinião do prefeito quanto à encimentação da igreja Nossa Senhora do Gonçalo? Qual foi? O prefeito se pronunciou, vereador João? O prefeito se pronunciou, vereador Hernandes? Como é que o prefeito não se pronuncia quando se faz na cidade um crime dos piores da história de Penedo, que Vossa Excelência, vereador Billy Marques, devia cuidar mais? Porque Vossa Excelência é historiador, Vossa Excelência gosta da história, gosta dos contos e encantos de Penedo, e Vossa Excelência não cobra uma decisão do prefeito. Que vidro é esse que é tão caro? Que vidro é esse? Então são essas coisas que muitas vezes nós somos mal interpretados aqui. A mochila é só a ponta do iceberg. Nós estamos falando sobre a gestão como um todo, e o prefeito tem sido incapaz de gerir Penedo. Vereador... Porque Penedo hoje está nas mãos de pessoas que não têm responsabilidade, de pessoas que andam falastrões, entendeu? Que gostam de falar muito, que gostam de mentir muito, e ele está entregando na mão dos outros essa gestão dele, porque aqui ele não anda. Então, eu gostaria de registrar isso, senhor presidente. E quanto ao requerimento, vereador Fagner, pode ter certeza que votarei favorável, mas o sentimento é esse que eu estou acabando de dizer. Muito obrigado, senhor presidente. Ainda está em discussão o requerimento do vereador Fagner. Em discussão, o requerimento do vereador Fagner Matias. Vai falar? Foi direcionado para a Secretaria de Saúde. O requerimento está sendo solicitado pelo vereador Fagner Matias, que esse requerimento seja feito para o secretário de Saúde. É isso, Vossa Excelência? Em discussão, o requerimento do vereador Fagner Matias. Eu quero só rapidamente ratificar também, e não vou fugir muito do assunto, agradecer o vereador Nelsinho, e dizer mais uma vez que eu respeito a opinião de todos os vereadores. Agora, eu peço a vossas excelências que comecem a me pedir logo direito de resposta, porque amanhã eu vou dizer porque cada um de vocês que votaram contra o requerimento, o motivo qual vocês votaram contra o meu requerimento. Então, vocês começam a pedir logo
a partir de hoje, direito de resposta no meu programa, porque amanhã eu vou dizer de um por um de vocês, de vossas excelências, que votaram contra ao requerimento, o motivo por que vocês votaram contra. E volto a repetir, respeito a opinião de todos, não estou aqui desrespeitando ninguém. Não estou desrespeitando nenhum dos que votaram contra. Volto a dizer, respeito. Agora amanhã, comecem a pedir direito de resposta, que amanhã eu vou dizer por que cada um de vocês, o motivo que vocês votaram contra o meu requerimento. Vereador João Lucas. Muito obrigado, por hoje é só. Em discussão, o requerimento do Fagner Matias. Senhor presidente. Licença, só para dizer ao João Lucas, vereador João Lucas, você está no parlamento, aqui é democracia, todos nós temos o direito de votar a favor ou contra. Eu sempre repito, eu fui e sou vereador de Penedo. Sempre eu repito, essa casa aqui tem habito, é democrático, se vota a favor ou contra. Quando se vota contra, se fica com essa confusão? Senhor presidente. Senhor presidente, coloca o requerimento do vereador Fagner em votação. Não, vamos votar logo. Em discussão. Sim, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que colocasse em votação. Eu estou comentando. O requerimento do Fagner Matias está em discussão. Senhor presidente, primeiro eu quero dizer ao João Lucas que já estou pedindo meu direito de resposta. Ouviu, João? Onde você estiver, não se esqueça de mim. Estou pedindo. E não quero usar, mas gostaria até de dizer ao João que não se deve usar os microfones de uma rádio pública, de uma concessão pública, para esse tipo de coisa. Mas se usar, eu já pedi o direito de resposta. A rádio tem que ser respeitada. E aqui esse plenário está muito respeitosamente discutindo os problemas da cidade e os problemas internos. Não vamos confundir as coisas, né? Pregador, juiz, pastor, padre, não deve fazer sermão só para dar lapada naqueles que estão ouvindo. Ele tem que fazer sermão coerente com a Constituição divina e a Constituição do país. E não podemos usar isso. Agora, respondendo, por exemplo, ao vereador Nelsinho, quero dizer que sobre a questão da historicidade daqui de Penedo, antes mesmo de surgir o maior parte do tumulto, eu ponderei com o prefeito sobre a questão das pedras e já havia conversado com Mário Aloísio e eu sabia que aquilo iria ser feito. Porque, senhoras e senhores, existe um acordo internacional, abram a cabeça, um acordo internacional das cidades históricas do mundo inteiro, que está sendo feito em Penedo, cobrindo aquela pedra que estava desgastada, que servia para tropeço até das pessoas. É uma coisa que está acontecendo ao redor do Coliseu Romano, na Praça de Praga, na Praça de Madrid, nas cidades que têm mais de 2.000 anos de existência. Senhor presidente, então, o assunto foge do requerimento. Não. Está em discussão o requerimento. Ele disse que eu desconhecia a historicidade. Eu estou dizendo que eu sabia e que concordo... Volta para o requerimento, volta para o assunto, por favor. Concordo, estou 30 segundos, 30 segundos para terminar a discussão. Concordo com o que o IFAM fez em Penedo, preservando aquela calçada, o piso que está embaixo, colocando o granito para formar o conjunto de todo o largo de São Gonçalo que está sendo feito, e a cidade não vai perder nada com isso, vai ganhar. O granito representa a pedra das mais antigas idades e que pode substituir, sim. Isso é um acordo internacional, feito por antropólogos, arqueólogos e toda a humanidade onde tem esses problemas está fazendo exatamente isso. Continue a discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam em seus lugares. Aprovado o requerimento do vereador Fagner. Mais algum requerimento? Sim, o meu. Ainda tem outro requerimento aqui. Presidente, vereador Roberto. Para a Secretaria de Saúde, a cadeira de dentista da Tapuranga está mais ou menos 1 ano sem estar instalada. 1 ano. Eu gostaria de mandar um requerimento diretamente para a Secretaria, para que eles pudessem fazer essa instalação lá e pedir para que um profissional fosse lá fazer o trabalho de extrair o dente, de fazer a limpeza, lá daquele pessoal lá que tanto precisa. Muito obrigado, senhor presidente. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam o requerimento do vereador Roberto permanecer em seus lugares. Aprovado. Mais algum vereador?
Não, bom, eu cheguei atrasado, mas ainda peguei um pedaço da discussão e não me fujo a dar a minha opinião sobre o assunto. Eu não votava, que era presidente, nem voto. Agora, eu também quero deixar claro que não votaria. Eu não posso mandar um requerimento desse ao prefeito pedindo para que ele administre a cidade, quando eu vejo, de certa maneira, claro, tem um pedaço que não concorda e outro pedaço que concorda. E na minha visão, por tudo que todos os municípios estão passando, o prefeito tem tido uma administração boa. Infelizmente, para poder a gente administrar, às vezes tem que tomar muita medida antipática e aí a popularidade cai muito. Agora tem uma administração no total, se você pegar alguns municípios atrasando salário, atrasando fornecedor e muitas outras situações, na minha visão, eu tenho que falar porque eu não estava aqui, mas todos se colocaram, eu tinha que me colocar para poder não me furtar o que eu penso. Está encerrada a sessão.